Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso capítulo 26. Desculpa a demora, tem sido bem corrido para mim, mas eu tirei um tempo hoje para a gente dar continuidade. Então, vamos fazer a nossa oração, né? Antes de começar a nossa leitura, continuar a nossa leitura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco através dessa leitura. Esse tema que é tão importante, que é tão essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos aonde temos deixado a desejar. E que tudo seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa os barulhos externos. Título, capítulo 26, título A Intimidade com Deus. Diz assim, a autora, né? Tempos atrás eu estava conversando com uma amiga que atravessava muitos problemas na vida. Em determinado ponto da conversa, percebi que tinha algo estranho, mas não conseguia entender bem o que. Foi aí que comecei com minhas perguntinhas. Já que ela pediu ajuda, vamos lá, não é? Perguntei como era seu relacionamento com Deus. Ela me respondeu: eu oro bastante, o tempo todo. Uma pulguinha atrás da orelha começou a me beliscar e fui me aprofundando, tentando entender o que se passava com ela. Depois de ouvi-la mais um pouco, percebi outro erro que muitas cometem. Elas estavam confundindo intimidade com Deus como ser uma pessoa religiosa. Como assim, Nanda? Aí ela diz, né? Vou explicar. A pessoa religiosa é guiada por uma necessidade de cumprir um dever. Isso a leva a fazer as coisas de forma mecânica. Após o cumprimento de suas obrigações religiosas, ela sente que já fez o que tinha de ser feito e pronto. Você já deve ter ouvido que na Idade Média as missas eram celebradas em latim, uma língua que apenas uma elite entendia. O povo não entendia nada com nada. Mas mesmo assim as pessoas continuavam a ir à igreja e o sacerdote continuava a rezar a missa naquela língua. Isso durou até o Concílio Vaticano II de 1962 a 1965. Até então, parece que ninguém se importava se aquela cerimônia numa língua morta fazia sentido ou não. Era um ritual que precisava ser feito. Por quê? Por pura religiosidade. Eu não estou aqui atacando nenhuma religião, tá bom? Eu só estou falando aqui dados, né, históricos, vamos se dizer assim. Vamos se dizer assim, não, é a realidade. E o que está escrito no livro, tá bom? Mas por incrível que pareça, essa religiosidade existe até hoje. Encontramos isso nas pessoas que dizem, eu leio minha Bíblia todo dia, ou já li a Bíblia várias vezes, mas não mudam em nada sua forma de viver. Encontramos religiosidade em quem fala, faço minhas orações toda manhã, mas usa as mesmas palavras da oração de ontem e fará a mesma coisa amanhã. Orações mecânicas sem espontaneidade ou emoção genuína. A religiosidade está cheia de rituais e regrinhas, mas ela não muda a nossa vida em nada. E pior que isso, nos impede de ter intimidade verdadeira com Deus, já que as pessoas pensam que esses rituais os conectam com Ele. Mas quanta diferença da verdadeira forma de se relacionar com Deus. Ter intimidade com Ele envolve tantas coisas, inclusive mudanças. Nunca somos as mesmas pessoas, pois nessa intimidade Deus nos abre os olhos, nos repreende, nos ensina a sermos melhores para Ele e tantas coisas mais. Eu quero falar algo para vocês de mim. Logo no meu início da caminhada com Deus, eu era religiosa. Eu li a Bíblia, já li a Bíblia, porque eu tinha que fazer. Não, eu vou orar porque eu tinha que orar. Mas quando eu li isso aqui, me abriu os olhos. Foi quando eu entendi sobre o que realmente é ter intimidade com Deus. Não é só eu toda manhã eu pegar a Bíblia e ler, mas é eu perguntar para Deus o que o Senhor quer me ensinar e eu colocar em prática isso.
Não é só dizer eu vou orar. Mas e aí? Como tem sido as minhas falas, né? Eu tenho sabe? Tipo assim, eu tô orando de olho fechado, mas a minha mente tá conectada com o que eu falo? Ou eu tô falando, mas eu tô pensando lá na cozinha, lá no meu marido, entendeu? Eu era assim. Eu não me concentrava. Quando eu aprendi, quando eu entendi, foi quando eu preciso mudar isso. Vamos continuar. Segredo de hoje. Tenha intimidade com Deus. Lá vem meu cabelo, tá? Você conhece esse texto de Apocalipse 3,16? Que diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sempre eu achei essa passagem muito forte. Como Deus poderia ter tamanho nojo de alguém a ponto de dizer que o vomitaria? Senhor, longe de mim tal coisa, eu pensava. Um dia entendi claramente o significado disso em minha própria vida. Descobri essa religiosidade em mim mesma. Cumpria várias atividades, mas sem pensar no que estava fazendo. Deus me mostrou o quanto me desaprovava, como tinha nojo da maneira pela qual eu me relacionava com Ele. Vi que muitos dos meus problemas vinham do fato de valorizar a religião em vez de investir em intimidade com Deus. Aí ela diz assim: quero compartilhar com você hoje o que descobri na minha busca pessoal para ser mais íntima de Deus. Tive de rever muitos conceitos, me reeducar em algumas áreas, mas valeu a pena. Esse é um passo extremamente importante para quem deseja se tornar mais linda também aos olhos de Deus. Então, você deve se analisar. Será que você está cumprindo um ritual? É por desencarno de consciência, como diz, vou ler a Bíblia porque, né, pelo menos para eu cumprir que eu li hoje. Não, eu vou orar ali porque senão eu não posso ficar sem orar. Não pode ser assim. Ou então na igreja, não, eu vou lá, vou evangelizar, eu vou participar disso, porque eu tenho que ser ativa, porque eu tenho que fazer. Não pode ser assim. Tem que ser de todo o coração, de toda a alma. E eu também era assim. Eu gostava de estar em tudo, de participar de tudo. E aí eu deixava a desejar em casa, que também é obra de Deus, né? E aí eu aprendi. Então, quando eu vou, naquele dia que eu vou evangelizar, eu vou lá e faço o meu melhor. Eu procuro fazer o meu melhor. Porque eu sei que em outros dias eu não vou poder estar. Mas quando eu estou lá, eu procuro fazer o meu melhor. Né? Se eu consigo ir para aquela reunião, para aquele culto, trabalhar de uniforme, né? Eu também procuro fazer o meu melhor. Procuro estar atenta, ser ágil, o meu melhor para Deus. Colaborar com a obra de Deus, né? Você está precisando de alguma coisa na igreja, material de limpeza, eu procuro resolver, eu procuro fazer alguma coisa. Mas eu não abraço mais tudo, eu não me apego mais ao fazer muito, porque isso não vai acrescentar em nada, entendeu? Aí diz assim, a amiga e o médico. Eu não entendia direito o que era ter intimidade com Deus. À medida que o tempo foi passando, percebi que não é muito diferente da intimidade que temos com outras pessoas. Somos bastante próximas de determinadas pessoas, como marido, uma amiga querida, parentes chegados. Quando temos um relacionamento próximo e gostoso com alguém, não precisamos marcar a hora para conversar com aquela pessoa. Aí ela diz assim, eu, por exemplo, falo com meu marido na hora que quiser e falo qualquer coisa, o que vier à minha cabeça, o que aconteceu no meu dia, o que eu quero fazer amanhã, falo de tudo. Quando você é íntimo de alguém, fala com ele o tempo inteiro. Essa pessoa faz parte da sua vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes, porém, podemos marcar alguns momentos especiais de conversa com pessoas de nosso relacionamento mais chegado. É quando você e uma amiga marcam de sair para almoçar juntas. Trata-se de um momento especial que tem um propósito, que pode ser de fazer algum plano, pedir ajuda ou até mesmo fortalecer o relacionamento. No entanto, sua amizade não está restrita apenas aos momentos de almoço. Vocês continuam conversando em outras oportunidades e até quando estão no mesmo lugar. Não estão no mesmo lugar. Trocando mensagens pelo celular,
pelo celular ou pelo computador. Agora, compare isso com a relação entre você e um médico. Quando você marca um médico, uma hora para se consultar, a conversa acaba depois de apresentar ao remédio. Depois de apresentar ao médico os seus sintomas e ele lhe dá um diagnóstico e tratamento, a menos que tenha uma amizade que se desenvolva fora do consultório. A conversa acaba ali. Qualquer palavra que trocarem depois será mera formalidade. Em sua opinião, que tipo de relacionamento Deus quer estabelecer com você? Do tipo que tem com uma amiga, com seu marido ou com seu médico? Pare e pense. Que tipo de relacionamento você acha que Deus quer ter com você? Aquele que você se sente à vontade para falar, para desabafar? Ou como um médico que é só cara crachá, como diz o povo, né? E quando eu entendi isso, foi quando começou a ter total diferença na minha vida. Eu me senti envergonhada de falar para Deus até hoje, antes de eu vir aqui, o que eu fiz, né? Eu estava incomodada, eu sabia que eu precisava orar, mas como eu estava fazendo um arroz, fazendo tal coisa, eu estava procrastinando, em vez de eu ter parado e fazer. Mas teve uma hora que eu disse, não, meu Deus. Aí eu tomei banho, troquei de roupa, vim pra cá, pra cozinha, porque aqui é onde quase ninguém vem, né? Para essa outra cozinha, que são 2 cozinhas que eu tenho. E eu peguei a cadeira, abri a Bíblia em Mateus 28:20, que é a palavra que diz, eis que estou convosco até a consumação do século. E eu falei, Jesus, senta aqui nessa cadeira. E eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a falar para Deus, Senhor, eu me sinto até envergonhada em ter que cantar para o Senhor tudo que está dentro de mim. Desculpa estar chorando, gente. Mas eu preciso falar, eu sei que o Senhor já sabe, talvez eu já falei inúmeras vezes, mas eu preciso repetir. E eu fui falando tudo que estava aqui dentro de mim. Eu fui contando para Deus, pedindo ajuda, misericórdia, força, sabedoria, né? Meu Deus, eu sou assim, eu não quero ser assim. E quando eu vim, que eu peguei o livro, né, para dar continuidade, que eu vi isso, eu falei, meu Pai, é algo que é uma verdade. Que quando você levanta dessa oração que você tem com Deus, sabe? Quando você levanta, quando você tem intimidade com Deus, você levanta diferente. Experimente, faça isso. Você vai ver a diferença, o quanto é libertador. Mas não é só falar e não mudar. É tomar as atitudes que precisam ser tomadas, é mudar, sabe? Pedir ajuda, mas não esperar, né, acontecer, mas lutar para mudar, entendeu? Aí vamos lá. Livre-se dos conceitos errados. Nenhum relacionamento se desenvolve apenas com hora marcada. E com Deus não é diferente. Para muitas pessoas, principalmente as religiosas, seus momentos para falar com Deus são apenas horários estabelecidos para falar com Ele. Onde já se viu isso? Marcar a hora para falar com alguém íntimo. E a coisa ainda fica pior. Nesse encontro, apenas uma das partes fala, não dando à outra a menor chance de dizer alguma coisa. O outro lado só pode ouvir, ouvir e ouvir. Como se sentiria em relação a uma amiga assim, que além de sempre precisar estabelecer um horário para vocês conversarem, não lhe dá a menor chance de falar? E o pior, só fala a mesma coisa o tempo todo. Que coisa mais chata. Foi isso que Deus me mostrou sobre relacionamento com Ele. Eu era como essa amiga chata, que na verdade não pode nem ser chamada de amiga. Entende agora o que Deus sente quando diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Até eu quis me vomitar. Você crê que quando ora, Deus está de fato ouvindo as palavras que diz a Ele? Ouça a sua oração. É apenas para desencargo, ou sua oração é apenas para desencargo de consciência, uma atividade meramente religiosa, a fim de que você diga no final, já fiz minha parte com Deus hoje. Olha só, isso não é relacionamento, isso não é fé,
Isso não é crer que Ele é presente em nossas vidas. Então não ore dessa forma. Ore concentrada, centrada. Você crê que Deus está neste momento ao seu lado? Se não crê nisso, não é possível haver um relacionamento íntimo com Ele. Suas palavras não passarão de um ritual religioso. E isso não lhe trará intimidade, não a levará a uma intimidade com o Senhor Deus. Tenho visto a diferença em minha vida desde o momento em que me libertei da religiosidade e desenvolvi um relacionamento próximo e verdadeiro com Deus. Desde então, me pego sussurrando palavras de gratidão quando acabo de acordar, ainda de olhos fechados, louvando pela noite, agradecendo pelo novo dia e pela presença dele na minha vida. Converso com ele sem pressa ao longo do dia. Enquanto dirijo, enquanto ando na rua e até quando estou na presença de outras pessoas. O contato é diário e contínuo. Não é preciso ter um assunto especial, usar palavras certas e bonitas, nem me colocar em uma posição ritual específica. Aliás, você mesmo sentirá a necessidade de se ajoelhar ou não, dependendo da situação e do tipo de relacionamento que desenvolveu com ele. Haverá momentos em que nem será preciso mexer os lábios. Você falará internamente, sobretudo quando houver pessoas ao redor que não entenderão nada se começar a falar com ele, não é verdade? Estar ciente de que ele está ao seu lado o tempo todo é importantíssimo. Quando surgem problemas, ele é o primeiro a ouvir de mim e muitas vezes o único, pois dele vem o meu conforto, muitas vezes de forma imediata. Sabe o que mais? Liberte-se das amarras. Seja livre de seu relacionamento. Seja livre em seu relacionamento com Ele. Descubra você mesmo formas de se comunicar com Deus. Isso é gostoso demais. De repente você vai precisar também parar tudo e dedicar um tempo só para Ele. Mostrar o quanto Ele é importante e prioritário em sua vida. Intimidade é isto. Quando Deus realmente faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, nossas palavras são sinceras, nossas orações são conversas que brotam do mais profundo do nosso ser. Que coisa maravilhosa. Então experimente, pratique. Isso é fundamental. Você tem paz, você tem forças. Eu não sei como explicar, como expressar para você, mas isso é muito importante. Sabe, eu orar com sinceridade. Eu, particularmente, gosto de dobrar os meus joelhos, mas já aconteceu de eu sentada aqui, botar a mão assim e falar com Deus, sabe? Na igreja, muitas das vezes em pé. Não importa, importante eu estar concentrada, sabe? Eu estar falando o que está dentro de mim com sinceridade. Aprenda a ouvir. Agora, outra coisa muito importante também. Como em todo relacionamento, não podemos apenas falar, temos de aprender a ouvir. Assim como há conceitos errados sobre a maneira de falarmos com Deus, há ideias distorcidas sobre como Ele fala conosco. Não espere uma experiência sobrenatural para achar que Deus falou com você. Ele não descerá do céu na sua frente ao som de trombetas e luz de raios. Elias foi um profeta da Bíblia que experimentou isso. Ele esperava por uma resposta de Deus para uma situação. Em 3 momentos, esse profeta presenciou grandes fenômenos naturais. Ventos fortíssimos, um terremoto e até fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. A voz do Senhor falou com Elias em meio a uma brisa suave. 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 13. Deus ainda usa esse método hoje. Ele fala de maneira suave, racional e inteligente, mas em nossa mente. Quantas vezes já fiquei em dúvida quanto ao que fazer em determinada situação? Acredito que você também já tenha passado por isso. E então, em meio às atividades do meu dia, a resposta aparece de maneira clara, mas sem alardes. Deus usa um acontecimento, uma ideia ou uma pessoa para me responder. Outras vezes, ele se vale da minha mente, como da vez em que falou comigo por ocasião da morte da minha mãe, como relatei no dia 24. Quando Deus falou com ela que era para ela não chorar mais, que não era para ela ficar lembrando das fotos
que ainda não estava no momento correto para ela estar relembrando, né, de tudo o que aconteceu. Então, ali ela entendeu, né? Dê espaço para Deus respondê-la. Fique atento, observe as situações ao seu redor, as palavras que pessoas sábias lhe dizem, um pensamento excepcional que passa por sua mente. Sintonize seus ouvidos e sua mente para perceber a resposta de Deus. Intimidade traz desafios. A intimidade, porém, não lhe trará somente boas conversas e respostas às suas dúvidas. Ela vai te trazer desafios. Haverá momentos em que as situações ao redor apontarão um pecado ou uma falha em você. Também é Deus falando. Ao se tornar íntima com Deus, Ele vai repreendê-la, chamar a sua atenção para que cada vez mais se esvazie de si mesma e deixe que Ele dirija a sua vida. Quando eu falei com Deus, quando aconteceu o acidente com meu esposo, que eu fui orar, e eu fui pedir o que Ele queria que eu entendesse, nitidamente Deus falou: você não cuida dele. Ele precisa de ser cuidado. E você tem que cuidar. Foi um tapa assim, ó, puf, na minha cara. Quando eu entendi isso, eu parei. Me perdoa, Senhor, porque eu não sou uma mulher sábia. Me perdoa, Senhor, porque eu não sou uma mulher virtuosa. E eu fui pedindo perdão de Deus. Então, até isso, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus nos mostra onde nós estamos errando. Mas você tem que ser humilde para reconhecer e tomar a atitude e a decisão certa para mudar. Você vai amar esses momentos, essas repreensões, pois vem dele. E no final das contas, você sempre nos poupa de dores maiores lá na frente. Lembre-se de que ele também não poupou a si mesmo da dor para que fosse possível haver intimidade entre nós e ele. Ainda que Deus a ame e aceite da maneira que você é, ele deseja que se torne alguém melhor, que alcance aquilo que ele a criou e projetou para ser. Por isso, não irá poupá-la. Ele sabe em que pessoa maravilhosa você pode se tornar, mas alguns comportamentos precisam ser abandonados no caminho. À medida que seu relacionamento e a sua intimidade com Deus aumentam, querer ter mais dele e menos de você será algo natural. A dor vai ser passageira, mas os frutos que experimentará serão eternos. Não se desanime. A mudança não acontecerá de uma hora para outra. É preciso investir nesse relacionamento. Só aí você vai entender e experimentar uma maior proximidade com Deus. Então prepare-se. Tudo vai ser diferente e para melhor. Você crê nisso? Eu creio. Eu criei e eu continuo crendo. E todas as minhas orações eu peço para Deus: meu Deus, eu quero me tornar aquilo que o Senhor planejou para mim. Mesmo que Ele tenha que me moldar, mesmo que Ele tenha que me quebrar, me lapidar, eu quero me tornar aquilo que Ele planejou para mim. Tarefa: busque a Deus. Comece hoje mesmo a buscá-lo. Não é preciso marcar a hora, a não ser que tenha um propósito, mas permita que Ele faça parte de todo o seu dia. Deus não irá ouvi-lo apenas se você falar em voz alta, com os dedos cruzados e os joelhos dobrados. Ele pode ouvi-la em seus pensamentos enquanto faz outra atividade qualquer. Tá lavando lá, tá fazendo comida, tá aqui, ó. Meu Deus, me ajuda, eu quero mudar, me liberta, me transforma. Entendeu? Nada pode prender ou limitar sua conversa com seu pai. Muitas vezes, ela dizendo, né? Enquanto estou dirigindo sozinha, em vez de ligar o rádio, converso com Deus. Se estou precisando desabafar, desabafo. Se estou precisando de direção, falo isso com Ele. E por aí vai. Aí ela diz assim: agora mesmo, da maneira em que se encontra, pense em Deus, fale com Ele, entregue-se a Ele, agradeça, o elogio e peça perdão. Enfim, fale aquilo que está dentro de você. Se não souber o que falar, diga isso para Ele e peça que ajude. Se alguma situação acontecer durante seu dia, peça a direção dele. Leve Deus sempre com você, pois na verdade Ele já está ao seu lado o tempo inteiro. Basta crer nisso, não apenas de boca, mas com suas atitudes.
Minha querida, ao iniciar um relacionamento verdadeiro e sincero com Deus, nunca mais você será a mesma. E falo isso por experiência própria. Para mim, essa será a mais importante tarefa em nossa jornada de beleza. Pois Ele é a fonte de tudo, o que é mais puro e belo em todo o universo. Então, quando a gente terminar, vá lá no banheiro, vá num local que não tenha ninguém, que não vai lhe atrapalhar. Fale com Deus. Tudo que está aqui, com sinceridade. Fala para Deus, meu Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero. Ele vai te ajudar. Ele vai ver a tua sinceridade, mas lute para mudar. Se analise onde tem pecado escondido, onde você está errando. Eu aprendi que tudo que eu faço, eu não tenho que fazer esperando nada em troca. Se eu faço para o meu marido, para os meus filhos, não. Eu tenho que fazer porque é eu. Se trata de mim, não deles. Então, peça direção, sabedoria. Meu Deus, me ajuda, me conduz, sabe? Fala para Deus, tenha intimidade com Deus. É maravilhoso. Dica de beleza. Óleo na cabeça. Cabelos brilhosos e saudáveis fazem muita diferença. Afinal, quem quer ter cabelos fracos ou quebradiços, não é mesmo? Então vamos para uma receita caseira super eficaz. Tem gente que pensa para ter um cabelo bonito e saudável é preciso cremes e shampoos caríssimos. Nada disso. Faça o teste. Uma vez por semana, antes de lavar os cabelos, dê um banho de azeite extra virgem. Olha, com os fios ainda secos. Aplique o azeite usando apenas os dedos no comprimento, ou seja, evite todo o custo a raiz e o couro cabeludo, principalmente nas pontas. Deixe agir por 30 minutos antes de lavar. O azeite hidrata e nutre profundamente os fios e ainda é rico em agentes desintoxicantes e antioxidantes que manterão os fios protegidos a semana toda. Você vai amar. Então, essa é a nossa dica de beleza. E tenha intimidade com Deus. É muito importante. Vai te ajudar muito nos momentos de tristeza, de preocupação, de ansiedade, de insegurança. Deus, Ele quer ajudar você. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo capítulo.